Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Atos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler novamente os textos aqui do versículo 41 até o 47. Assim que receberam bem a sua palavra, foram batizados naquele dia. E naquele dia agregaram quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. E em cada pessoa sobreveio temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e repartiam os seus bens com todos segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão pelas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Pai amado, mais uma vez, no nome do Teu Filho, nós consagramos esse tempo, onde anelamos ouvir a Tua palavra, como também, Senhor, nos propomos a recebê-la. Pedimos a Tua ajuda, a Tua capacitação, Senhor, não apenas para ouvir, mas para interpretar, acolher, absorver a vida, o poder que a Tua palavra tem para nós. Clamamos em nome de Jesus, vem nos ajudar. Toma a nossa mente, Senhor, para que ela se concentre no poder da Tua voz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Nós lemos esses textos hoje, mais uma vez, desde o domingo à noite, temos considerado juntos tudo que o Senhor tem para nós esses dias, baseado nesses textos. E todos vocês que estiveram aqui desde a primeira reunião sabem muito bem que a ênfase aqui está na edificação da igreja, segundo a obra e a pessoa do nosso Senhor. Este é o tema desses estudos que nós tivemos aqui nesses dias. A edificação da igreja segundo a pessoa e obra do Senhor Jesus. E a igreja de Atos, desses 28 capítulos que temos aqui, é uma clara demonstração de tudo que o nosso Senhor realizou. A sua vida pode ser dividida em 3 períodos. O livro de Lucas talvez seja aquele que melhor didaticamente pode nos ensinar isso. Se você estuda o livro de Lucas, do capítulo 1 até o capítulo 4, você tem os 30 anos da vida de Jesus. Se você toma desde o capítulo 4 até o capítulo 9, você vai ter os 3 anos do ministério do nosso Senhor, desde o início até o Monte Hermon. E se você tomar logo a seguir, desde o capítulo 9 até o capítulo 24, você vai ter os últimos 6 meses do ministério do Senhor. Esses 3 períodos, podemos colocar assim: na primeira parte, os 30 anos, do capítulo 1 ao capítulo 4 de Lucas, nosso Senhor viveu uma vida de cruz. Nesta vida, Ele viveu como um homem aprovado diante de Deus pelo caminho da santidade. Aquela vida aprovada diante de Deus, aquele varão aprovado diante de Deus, quanto à sua vida pessoal. Isso nós podemos chamar aqui o caminho da cruz, ou viver uma vida de cruz. E logo a seguir nós temos desde
o capítulo 4 até o capítulo 9, o ministério do nosso Senhor. Nos 4 primeiros capítulos nós tivemos a vida humana do Senhor. A ênfase está sobre a vida humana dele. Pouco nós sabemos. Mas agora, do capítulo 4 ao capítulo 9, nós temos o ministério do Senhor. Então, primeiro ele viveu a vida de cruz. Agora ele vai caminhar o caminho da cruz. Ele vai trilhar o caminho da cruz. E aqui a palavra-chave é obediência. Se a primeira palavra para definir a sua vida humana foi santidade, essa palavra agora, ou a palavra agora para definir esse segundo estágio é obediência. Ele viveu uma vida de completa obediência à vontade do Pai. Toda a sua obra foi uma entrega à vontade do Pai. Ele fez tudo o que fez, e tudo o que ele realizou foi para a glória do Pai. Foi em total submissão ao Pai. Os últimos 6 meses da sua vida, nós podemos ver de maneira mais profunda a vida que se entrega na morte. Nós vemos a morte na cruz. Porque todo esse período, esse terceiro período, vai culminar com a sua morte na cruz. No primeiro período, nós podemos ver a tentação. No segundo período, nós vamos ver que culmina com a aprovação. E o terceiro período vai terminar com a crucificação. Então nós vemos aqui 3 palavras também que vão definir para nós todo o significado da pessoa e obra do Senhor. Vida de cruz, caminho da cruz e morte na cruz. Essas 3 frases aqui, elas vão descrever simplesmente que a cruz precisa ter um lugar fundamental em todas as áreas da nossa vida. Nosso Senhor, ele viveu tal vida porque a cruz tinha preeminência na sua própria vida, no seu próprio caráter, no seu próprio serviço. Nós não entendemos muito sobre a cruz quando buscamos viver a vida cristã na esfera natural. Nós só vamos entender o que é a cruz quando nós compreendermos o verdadeiro significado de vivermos a vida de forma espiritual. Coração nos céus e pés na terra. Este era o nosso Senhor. O seu coração estava nos céus, os seus pés estavam na terra. E ele viveu esta vida e entregou toda essa vida para que nós pudéssemos ser gerados por essa vida entregue lá na cruz. A vida que entrou na morte. E esta vida é chamada vida de ressurreição, porque esta vida não foi detida pela morte. Ao contrário, esta vida venceu a morte e ela se tornou a semente da igreja. A igreja é gerada dessa vida que não morre. A igreja é gerada dessa vida que vence a morte. Por isso, Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 18: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, cremos segundo a eficácia da força do seu poder. No versículo 20 ele diz assim: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se possa referir, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. O que isso quer dizer para nós? Que a igreja é gerada do poder da vida em ressurreição. A igreja de Atos é a clara demonstração disso. Essa igreja que foi gerada da pessoa santa, da pessoa que obedeceu, da pessoa que se entregou lá na cruz,
para a satisfação da justiça de Deus. Primeiro ele vive uma vida de santidade diante de Deus. Depois ele vive uma vida de serviço em completa obediência a Deus. E por último, ele entrega sua vida na morte para a satisfação da justiça de Deus. Então você vê que a igreja prossegue, tem que prosseguir nestes fundamentos. A igreja não pode abrir mão disso. Santidade, obediência, entrega. Tudo que Jesus viveu constituiu-se um modelo daquilo que deve ser a igreja. Toda a sua vida tem que ser um modelo para nós. Não um modelo para ser admirado, mas um modelo para ser vivido. Tudo que Jesus fez, ele tinha em vista o nosso viver. Ele tinha em vista que tudo aquilo pudesse ser uma realidade em nosso testemunho de igreja. Quando olhamos para o livro de Atos, nós vamos nos deparar com isso. O que era a igreja de Atos? Uma extensão da vida e do ministério de Jesus, da pessoa e obra do Senhor. Não há nada que possa agradar a Deus, nada que o agradou a não ser o seu próprio Filho. Isto é, nada pode agradá-lo e nada o agrada a parte do seu Filho. Tudo que nós podemos obter para satisfazer o coração de Deus, devemos encontrar em seu Filho. Se Deus nos visita nesta noite ou em qualquer reunião, a única coisa que Ele busca é o que existe do seu Filho em nós. Talvez isso explique Paulo dizer em Gálatas 2:20: não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Como em Filipenses 1:20: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque Paulo tinha Cristo como seu viver, porque Paulo tinha Cristo como sua vida, porque este era o único caminho do qual o Pai se agradaria, o único meio do qual o Pai se agrada. Os cristãos primitivos, eles tinham tanta expressão de Cristo que em alguns momentos eles eram vistos como próprio, ou como a própria realidade de Cristo, ou de alguém que andou com Cristo. Deixe-me mostrar um exemplo para vocês aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. O versículo 1 diz: enquanto eles falavam ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus, e ressentindo por eles, ensinaram ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram a mão deles e os puseram no cárcere, até o dia seguinte, pois já entardecia. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e o número dos varões chegou a ser uns 5.000. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os governantes, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem dos sumos sacerdotes. E pondo-os no meio deles, perguntaram: com que poder ou em que nome fizeste vós isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: governantes do povo e anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, sabei todos vós e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, por ele este homem está curado em vossa presença. Que testemunho lindo! Um paralítico havia sido curado. Esse era o motivo da prisão, esse era o motivo das perseguições. Os apóstolos estavam sendo interrogados. Que ambiente interessante agora, irmãos. Imagine, as pessoas estavam sendo, homens estavam sendo perseguidos, julgados, interrogados, porque um paralítico estava andando. Isso não entra na nossa cabeça.
Porém, foi isso que aconteceu. E por que isso aconteceu? Porque a religião é maior do que o poder de Deus para os homens. Os homens dão muito mais valor na religião do que no poder de Deus. Os homens dão muito mais valor em crendices do que na pessoa de Cristo. A igreja não é religião. A igreja não está baseada em crendices. A igreja está baseada numa realidade espiritual que inclui a vida, a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. E eles estavam ali. Porém, eu quero que vocês vejam algo mais. Versículo 12, a seguir diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens em que possamos ser salvos. Versículo 13. Então, vendo a intrepidez, está vendo aqui a palavra intrepidez, fala de confiança aberta, audácia de Pedro e João, e sabendo que eram homens iletrados. A palavra iletrados aqui é um termo grego, agramatos. É como se eles estivessem olhando para aqueles homens e achando que eles eram analfabetos. Agramatos, iletrados, sabendo que eram homens iletrados e do povo, e maravilharam-se e reconheceram que eles estiveram com Jesus. Quero que vocês prestem atenção nisso. Eles reconheceram, pela intrepidez de Pedro, que eles estiveram com Jesus. Lindo isso, irmão. Que marca preciosa a igreja primitiva tinha. O testemunho deles era um reconhecimento público que eles estiveram com Jesus. É aqui que almejo chamar a atenção de todos vocês. Irmãos, o mundo precisa ver a vida de Cristo em nós. O mundo precisa ver em nós não conhecimento acadêmico, porém conhecimento espiritual. O mundo precisa ver em nós não capacidade intelectual, mas discernimento espiritual. Isso foi o que aconteceu. Você sabe muito bem quem é Pedro, quem é João. Homens simples, pescadores, homens que tiveram seus caráteres transformados, homens que experimentaram uma profunda transformação em suas vidas, homens que verdadeiramente experimentaram trabalhar profundo da cruz. Esses aqui, Pedro e João, passaram por um processo maravilhoso. Eu creio que não há nenhuma necessidade de repetirmos aqui a história de Pedro e João, mas de maneira bem rápida. Você sabe que João era um discípulo muito jovem. De todos os 12, ele era o mais jovem. Possivelmente João tivesse entre 17 e 18 anos quando ele conheceu Jesus. Aqui João estava com 20 e poucos anos. Pedro era bem mais velho. Talvez Pedro tivesse de 45 a 50. E você sabe muito bem que João era conhecido como homem impetuoso, filho do trovão. Teve um dia que ele queria colocar fogo numa aldeia de samaritanos. Pedro, vocês sabem muito bem como Pedro era impetuoso, como Pedro não era uma pessoa confiável, ele era hipócrita, dissimulado. Ele era como Jesus um dia descreveu, um caniço vacilante. Mas o Senhor transformou esses homens. Agora você vê que homens que foram transformados porque andaram com Jesus. Quando dizem que reconhecer que eles estiveram, é o mesmo sentido, eles andaram com Jesus. O que significa estiveram ou andaram com Jesus? Isto é o caminho da cruz. É ser um seguidor do Cordeiro aonde quer que ele vá. Vou dar um exemplo aqui, ele é um tanto quanto delicado da maneira como que nós interpretamos. Porém, não tem como eu e você mudarmos os fatos. João Batista, você se lembra dele? Um profeta de Deus.
Jesus disse que dos nascidos da mulher, nenhum teve mérito como profeta igual a João. João foi aquele que profetizou e viu a concretização da profecia. Mais ainda, como profeta, ele foi aquele que batizou Jesus. João foi aquele que respondeu a pergunta mais contundente do Velho Testamento, que foi feita por Isaac em Gênesis capítulo 22. Pai, aqui está a lenha, o cutelo, o fogo, aonde está o cordeiro? Aí você vê no capítulo 1 do Evangelho de João. João diz assim, eis o cordeiro. Essa palavra eis, ela tem uma grande ênfase. E ela não foi dita de qualquer maneira, foi um brado que João deu. Ele apontou para o Senhor e ele estava respondendo aquela pergunta, eis o cordeiro de Deus. Ele batizou nosso Senhor. Porém, João não foi um seguidor do nosso Senhor. Talvez aqui explique porque ele foi tirado tão precocemente. Ele perdeu sua vida com 30 anos, 30 anos e poucos meses talvez. Ou 31 por aí. Não faz tanta diferença. O que sabemos é que ele precocemente perdeu sua vida. Foi decapitado. E a grande pergunta, como foi possível isso? Eu não sei te dizer muitas coisas. O que eu sei é que João, ele não foi um seguidor do Cordeiro. Ele tinha um caminho paralelo de Cristo. E esse foi o seu grande erro. Ele mesmo disse que ele não era digno de desatar as sandálias do Senhor. Quando perguntaram para ele quem ele era, ele disse, eu sou uma voz. Quantas declarações lindas nós temos aqui de João. Mas quando você abre o livro de Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 19, você encontra ainda seguidores de João. Seguidores. E os discípulos perguntam, recebestes, pois, o Espírito Santo quando cresce? Eles dizem, nem sabemos que tem Espírito Santo. E por que eles estavam tão perdidos na realidade espiritual? Porque eram seguidores de João e não de Cristo. Discipulado não é a homens. Ninguém pode ter discípulo no reino de Deus. Todo discipulado é a Cristo. João Batista não é só o último dos profetas messiânicos, mas ele é a maior lição que nós temos e a grande advertência que nós precisamos ter acerca da visão celestial da pessoa e obra do Senhor. João viu que aquela pessoa era o Cordeiro de Deus, mas João não andou nas pegadas desse Cordeiro. Isso constituiu-se um grande dilema na sua vida. Ele não foi contado dentre os 12, mas como um profeta. Porém, seu ministério, e aqui em Atos 13 diz assim, Atos 13, tendo João cumprido o seu ministério. A palavra cumprido ou terminado é a mesma que Paulo usa em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, terminei a carreira. A mesma palavra no texto original grego. O que quer dizer? Que ali João terminou sua carreira. O que João deveria fazer? Ele deveria ser um seguidor daquele Cordeiro. E ele não seguiu. Pelo contrário, continuou pregando o reino dos céus. Ele continuou pregando arrependimento. Irmãos, isso é sério. Talvez você nunca viu isso como um problema, mas deveria. E se você quer um capítulo que vai te ajudar melhor, João capítulo 5, o Evangelho de João capítulo 5, nosso Senhor vai colocar correções essenciais para nós entendermos essa questão tão dramática, tão delicada com relação a João Batista. Um grande profeta. Ninguém vai negar isso. Um homem tremendamente usado por Deus, cumpriu seu ministério profético. E o ministério profético dele terminou, Atos 13. Tendo João terminado o seu ministério, batizou Jesus. No dia que ele batizou Jesus, o que aconteceu? Seu ministério profético terminou. Ali não havia nenhum outro ministério mais. O único ministério na terra que existia era o ministério do Filho de Deus. Todos deveriam estar debaixo do ministério de Cristo e não seguir o ministério paralelo. João seguiu. Triste. Mas, irmãos, quão bom é Deus. Por meio desta situação tão delicada, Ele nos exorta. Porque esse é o nosso chamado.
é andar com o Senhor. Olha a diferença aqui de Pedro. Olha a diferença de João. Por que eles aqui estavam pregando com intrepidez, mesmo sendo julgados, interrogados, estavam presos e ainda tinham intrepidez? As algemas, as cadeias não intimidaram eles. Por quê? Porque não seguiam seus próprios caminhos. Eles seguiam nas pegadas do Cordeiro. Essa é a pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Estamos seguindo o Cordeiro ou estamos andando em nossos próprios caminhos? E se você traçar aqui o caminho de João Batista, não era um caminho de perdição, não era um caminho de perversão, era um caminho onde ele procurava praticar a lei, onde ele procurava ser fiel à sua visão. Porém, a sua visão, em algum momento, ela deveria se concentrar de maneira mais profunda naquele Cordeiro. Ele viu o Cordeiro. Isso foi tão importante. Irmão, não é se nós vimos, é se nós continuamos vendo. Não é se algum dia a palavra brilhou como luz na sua vida, é se ela continua como luz acesa sobre os seus pés, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É a tua palavra. É isso que nós precisamos. Não é de um dia nós vimos, um dia algo aconteceu. O Senhor prossegue com a sua luz, com a sua revelação, e nós precisamos prosseguir na revelação. A grande pergunta é: o que você viu? Não. A grande pergunta é: o que você está vendo? Porque você pode um dia ter visto e depois não viu mais. Você pode ter se perdido na visão. Quantas pessoas da Bíblia nós vemos que se perderam na visão do Senhor? Se você pegar, isso está de Gênesis a Apocalipse. Homens que começaram no Espírito e terminaram na carne. Começaram com uma grande visão celestial e terminaram em uma profunda cegueira. Quantas pessoas começaram na luz e terminaram nas trevas? Você pode pegar na Bíblia, há tantos. Isso deve ser para nós uma grande advertência. Você quer um exemplo? Sansão. Como Sansão terminou? Terminou cego. Mas sabemos que a misericórdia do Senhor raiou no seu coração um dia. Ele era um homem separado. Se você ler a partir do capítulo 13 do livro de Juízes, você vai ver a história de Sansão. O nome Sansão significa aquele que brilha como o sol. Foi levantado para ser um dos juízes de Israel. O objetivo dele era livrar Israel daquele cativeiro dos filisteus. Porém, ele foi brincando com as coisas espirituais, banalizando, achando que ele possuía algo em si mesmo e de si mesmo e para si mesmo. Não sabia que a sua força era uma dádiva espiritual e que essa força tinha como fonte a consagração. A consagração era a base do poder espiritual. Ele brincou com a consagração. E como que ele terminou? Ele terminou com seus olhos vazados. Que triste. Sansão. Olhe para Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia descreve ele um homem muito bonito, alto. Quando ele estava no meio da multidão, ele sobressaía. Este era Saul. Como ele terminou? Cravado por uma espada, morto. A vida de Saul foi um opróbrio. Ele saiu do trono para uma execução trágica. Em 2 Samuel, capítulo 1, descreve a morte dele. Foi morto por uma amalequita. A amalequita foi aquele povo que no capítulo 15 de 1 Samuel, Deus mandou ele exterminar. Ele não exterminou os amalequitas, uma amalequita o matou. Este é Saul. Sai da glória para a ruína.
Se você for olhando na Bíblia, são muitos exemplos, muitos exemplos. Olhe para o Novo Testamento, quantos exemplos nós temos assim. Paulo fala assim, ó, Demas me abandonou, amando o presente século. Imagine, Demas, um companheiro de Paulo. Quantos exemplos nós temos? Então a questão não é o que nós vimos, é se ainda continuamos vendo. Não é se vimos o Cordeiro, é se nós seguimos suas pegadas, é se aquilo que vimos se tornou luz no nosso caminho, se tornou uma lâmpada para os nossos pés. Se não, irmãos, nós vamos fazer como Balaão. Lembra de Balaão? Aquele profeta obstinado. Foi necessário que a jumenta profetizasse, falasse com ele. E Balaão seguiu. E você vai ver que parece que Deus concorda com Balaão. Não interprete as coisas dessa forma, porque o mais duro juízo de Deus contra nós é quando Ele deixa que nós seguimos nossos próprios caminhos. Deus deixa que o homem siga a dureza do seu coração. Foi o que aconteceu com Balaão. Ele se tornou um profeta, imagina, começou na luz e terminou nas trevas. Por quê? Começou como bênção e terminou como maldição. Por quê? Então você acha que a Bíblia é um livro que só vai nos mostrar os caminhos de flores para seguir para o céu? Não. Ela mostra também os caminhos de trevas que nós podemos caminhar. Ela mostra também as duras advertências de Deus para nós não errar. Quando nós erramos, é porque nós escolhemos errar. Decididamente, nós tomamos a posição de errar. E é isso que é lindo na palavra de Deus. É que ela não mostra para nós as histórias bonitas de todos os servos de Deus. Mostra também as histórias tristes. E Deus fala com as histórias lindas, maravilhosas, preciosas, ricas, profundas. Da mesma maneira, Ele fala também por meio das tragédias. Geralmente queremos conhecer as histórias mais contundentes da Bíblia, do aspecto positivo. As negativas a gente ignora. Irmãos, prestemos atenção nessas histórias negativas na Bíblia, porque da mesma forma Deus deseja falar a nós. Compreende? Então aqui está. Eles andavam com o Senhor. Eles foram reconhecidos por causa do testemunho do Senhor na vida deles. A vida do nosso Senhor é um modelo de vida para nós. Filipenses capítulo 2, Cristo é o nosso modelo. Capítulo 1, Cristo nossa vida. Capítulo 2, Cristo é o nosso modelo. Capítulo 3, Cristo nosso alvo. Capítulo 4, Cristo nossa vitória. São as 4 faces do Redentor. E se você pegar as 4 faces desse Redentor, você vai ver no capítulo de Ezequiel, capítulo 1, aqueles 4 animais, que são os mesmos animais do capítulo 4 de Apocalipse. São os 4 evangelhos. Então você vai ver que uma das faces do nosso Redentor é que Ele é o varão aprovado por Deus. Aquele que era Deus e se tornou homem. E como homem, ele foi o varão aprovado. Ele é o varão pelo qual Deus mede cada um de nós. Todos nós seremos julgados tendo este varão como a vara do juízo de Deus. A medida de Deus para nós é o seu Filho. E você pode perguntar, mas como que Deus vai pegar minha vida e medir na vida de Cristo? Sendo que a minha vida é o que é. Não é assim que Deus não vai pegar a minha vida natural e medir com a vida de Cristo. Ele vai pegar aquilo que de Cristo tem sido formado na minha vida. Isso, aquilo que de Cristo tem sido formado na minha vida tem que ser como aquele padrão que é o próprio Cristo. Ele é o varão medida de Deus. O varão no qual Deus vai julgar cada um de nós. Isto é, Ele vai julgar a medida de Cristo na nossa vida. Ele não vai pegar a nossa vida aqui e vai colocar ao lado da vida de Cristo. Ele vai pegar aquilo que de Cristo está sendo formado na nossa vida e ver se está realmente de acordo com esse padrão. É uma obra que o Espírito Santo está fazendo. Agora a questão é, quantos de nós estamos nos entregando?
Quantos de nós estamos rendendo? Quais as aberturas que temos dado a cada oportunidade, a cada visitação, a cada manifestação, a cada operação do Espírito na nossa vida? Quando Ele nos fala, quando Ele se revela, manifesta, convence, em cada oportunidade que Ele age, quais aberturas em nossa vida temos dado? Porque o Espírito Santo, Ele tem agido incessantemente sobre nossas vidas. E temos que perceber, temos que discernir, atentar para todas as investidas do Espírito Santo em nós, porque Ele arde em ciúmes, Ele nos anela, o Espírito Santo nos deseja, Ele procura, Ele visita, Ele bate na porta, Ele vem a nós todo o tempo. Porque essa dispensação, Ele é o grande executivo dela, Ele é o grande executivo dessa dispensação. Até a manifestação do Filho, nós podemos chamar a dispensação de Deus. O ministério de Cristo foi a dispensação do Filho. A partir de Atos 2, nós temos a dispensação do Espírito. Ele está aqui. Veio habitar, eu e você. Ele é o Espírito da habitação. E você vê aqui, homens cheios do Espírito. Precisamos, irmãos, olhar para esse texto aqui, esse versículo 13, e reconhecer que eles estiveram com Jesus. Creio que essa frase deve ser um espelho para nós. Penso que a cada momento devemos interrogar a nós mesmos: será que as pessoas estão reconhecendo Cristo na minha vida? Será que no meu trabalho? Será que na minha vida social? Será que no meu casamento? Será que na vida da igreja as pessoas conseguem ver algo de Cristo na minha vida? Esta não é uma mera avaliação. Esta é uma forma que o Espírito Santo nos ajuda a perceber claramente se temos ou não a medida exata de Cristo. Se temos permitido que Ele trabalhe Cristo em nós. Não é possível, irmãos, que em toda a nossa vida cristã nós nunca questionamos a obra do Espírito em nós. Senhor, faz-me perceber, faz-me sentir o quanto do Senhor Jesus está sendo formado em minha vida. A Bíblia é tão clara sobre isso: andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Percebe? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Romanos 8. Os que são nascidos de Deus, eles andam no Espírito. Se você buscar aqui em Romanos 8, você vai ver quanta ênfase está aqui em andar no Espírito, em ser guiado pelo Espírito. O Espírito que nos assiste em nossas fraquezas, que pega firme conosco. Então você vai ver isso. E como é possível nós vivemos toda a nossa vida cristã alheio a esta grande obra do Espírito em nós? Não vê mudança no nosso caráter, não vê mudança em toda a nossa conduta de vida, não vê mudança em nós como esposo, como esposa, como membros do corpo. Como é possível a gente viver toda a vida cristã e não perceber a obra do Espírito nos impelindo a servir, a cooperar, a participar, a viver a vida adequada da igreja? Como? Na vida do corpo de Cristo não há lugar para passividade. Não há. Se a realidade da vida da igreja é um prolongamento do ministério de Cristo, então não podemos pensar em uma vida cristã medíocre, porque a vida de Cristo não é uma vida medíocre. Se temos que considerar o livro de Atos como prolongação, ou um prolongamento do ministério de Cristo, aqui nós temos Atos dos Apóstolos. Mas o que são os Atos dos Apóstolos?
Os Atos dos Apóstolos são os atos do Espírito Santo. Porque o Espírito foi derramado, porque Cristo foi exaltado. Então, o Cristo exaltado e o Espírito derramado constituem os dois grandes fundamentos para toda a realidade prática daquilo que deve ser a igreja na terra. Há um homem no trono, há um Espírito derramado sobre nós e em nós. Cheios do Espírito, estiveram com Cristo. Veja essas duas realidades. Cheios do Espírito, estiveram com Cristo. É claro que essa palavra estiveram aponta para uma realidade no passado, mas temos que entender. Porém, temos que entender que ela implica algo muito maior. Eles não apenas estiveram, eles estavam. Eles permaneciam. O Senhor Jesus enfatiza isso com tanta clareza em João 15, quando ele fala sobre a videira. Eu sou a videira, meu pai o agricultor, vós os ramos. Todo ramo que está em mim não produz fruto, o pai corta, para que produza mais fruto. O cortar é o trabalhar da palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante, está vendo? Cortante, penetrante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Deus é tão cuidadoso, é tão habilidoso. Quando Ele olha para nós e vê nossa vida infrutífera, e vê que nós, de fato, não correspondemos aos seus anelos, o que Ele faz? Ele envia a sua palavra, a palavra vem, penetra, corta. E nós precisamos reagir ao falar do Senhor. Nós precisamos ir aos pés do Senhor em oração, pelo Senhor falar em nós. E permitir que o Espírito Santo julgue, que o Espírito Santo convença, que o Espírito Santo revele tudo que é em mim e que está fora da vontade de Deus. Então, o Senhor Jesus, Ele disse que nós somos os ramos. Se você conhece a videira, você sabe que os ramos da videira é a videira. A videira é os seus ramos. Se você arrancar todos os ramos da videira, não vai sobrar nada. Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. Aí ele fala sobre permanecer nele. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Então não é experiência do passado, não é porque eu vi Cristo, é se eu ainda continuo vendo o Cordeiro. E essa visão, ela vai se ampliando. E esse caminhar é ascensional. Então, 2 coisas. Um caminhar ascensional e uma visão que se amplifica mais e mais. Se eu percebo que o meu caminhar não é ascensional e a minha visão não está cada dia maior, eu não consigo ampliar minha visão, não consigo ascender no meu caminhar, eu necessito reconhecer que eu estou com um grave problema espiritual em algum lugar, em algum momento da minha vida. Eu regredi. Não tem lugar para regressão na igreja, irmãos. Você pode até dizer, irmão, eu estou meio parado. Ninguém para na igreja. Na nossa caminhada a gente não para, a gente só retrocede. Quando você achar que está parado é porque você retrocedeu. Você não avançou. Quando você não avançou, significa que o seu caminhar não é ascensional e a sua visão de Cristo já está se tornando trevas. E não considere o que você viu. Considere se aquilo que você viu foi o primeiro degrau da sua jornada espiritual. Eu vi, mas o que eu vi foi só uma ponta. O que eu vejo hoje é muito maior. A sua visão ampliou, o seu caminhar ascendeu. Se não ascendeu e sua visão não ampliou, meu irmão, minha irmã, peça ao Senhor urgentemente que pelo seu Espírito Ele traga um profundo convencimento e arrependimento de pecados. Eles estiveram com Jesus, eles andaram com Jesus, e aquilo que eles ganharam quando estiveram com Jesus se tornou uma vida, uma realidade presente, muito maior. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós faríamos obras maiores,
Porque outrora ele estava no corpo da sua carne. Agora, o seu corpo não era só o corpo da sua carne, o seu corpo era orgânico. Era uma multiplicação de células, de pessoas que estavam varrendo o mundo com aquele evangelho poderoso e genuíno. Agora a igreja, o seu corpo, havia se espalhado em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Veja isso. A grandeza da obra do Senhor não estava agora restrita a um homem na Galiléia, ou em Cafarnaum, ou na Judéia, ou em Samaria, ou em Nazaré. Agora, este corpo estava se expandindo em grandes obras. Não era um homem, mas centenas deles, milhares. Por isso que o Espírito Santo vai dando ênfase aqui. Observe bem, no capítulo 2, quase 3.000 almas. Aí depois, você vem para o capítulo 4, versículo 4, quase 5.000. Então 4, 5, vai aumentando, vai ampliando, vai crescendo, o corpo vai se multiplicando. Então vocês veem, irmãos, como tudo isso é maravilhoso, como nós precisamos perceber o nosso caminhar, como é importante o nosso caminhar, como é fundamental entender a igreja de Atos como um prolongamento do ministério de Cristo, um ministério que não está restrito agora a um homem, mas que este homem está sentado no trono como cabeça e o seu corpo agora está na terra, o corpo que foi gerado a partir da sua própria vida ressurreta. Esta é a realidade nossa agora. O Senhor não pergunta quantas pessoas ele tem aqui nessa reunião, mas o quanto do seu filho está nessa reunião, na vida dessas pessoas. Jesus nunca se importou com multidão. Nunca. Ele nunca se importou com multidão. Deus nunca esteve interessado em multidão. Ele está interessado em realidade. Deus não está preocupado com a beleza ou com o luxo de um lugar onde nós reunimos, mas com as riquezas do seu Filho dentro de nós. Se isso é verdade, se isso é realidade. A inquietação de Deus é se o nosso caminhar é ascensional e se a nossa visão de Cristo é uma visão profunda. Não é eu vi, é o quanto estou vendo. E a profunda e terrível cegueira não é física, não é de quem não vê, é de quem não consegue ver, é aquele que não quer ver. Essa é a mais terrível cegueira, é aquele que não quer ver. Então, meus irmãos e irmãs, esta é a igreja de Atos. Estes são os exemplos que nós temos aqui de uma igreja que prosseguiu, de uma igreja que avançou. Ontem vimos um pouco sobre comunhão, sobre o ministério da palavra, e aqui nós estamos vendo um pouco sobre o exemplo prático de seguir o Cordeiro, de prosseguir no caminho dele, de prosseguir na sua obra, de ter uma profunda visão da sua pessoa. Sem uma grande, profunda visão da pessoa e da obra de Cristo, nós nunca vamos persistir, avançar na realidade de igreja. Sem visão celestial, nós não temos igreja. Paulo diz assim para o rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo teve uma visão dessa pessoa. Ele se deu conta que ele perseguia essa pessoa. Mas aqui há um detalhe. Ele viu que essa pessoa tinha uma realidade espiritual muito maior do que ele pensava. Primeiro, ele pensou, ele admitia que essa pessoa estava sepultada em Jerusalém. Agora ele percebeu, ela estava ressurreta. Um outro detalhe dessa visão é que ele sabia muito bem que
Esta pessoa era um homem que viveu e que ensinou boas maneiras, uma boa religião. Essa era a concepção de Paulo, e que a sua religião era uma afronta à lei, e que essas boas palavras dele produziu apenas uma grande divisão do judaísmo, da religião dos seus pais. Para Paulo era uma afronta que os bons modos, os bons costumes e a maneira como Jesus interpretava a lei, por mais que produzisse uma centena de seguidores, isso estava provocando um racha, uma grande divisão no judaísmo. E era isso que ele tentava acabar. Agora, o que ele descobriu? Ele descobriu que aquela pessoa não era apenas mais um mestre de uma nova filosofia religiosa. Ele descobriu que aquele mestre era o grande eu sou. Quando ele disse para Paulo, eu sou, ele fez questão. Ele não disse, Paulo, eu sou Cristo. Paulo, eu sou um Senhor. Não, ele disse assim, eu sou Jesus. Curioso isso, porque Jesus, biblicamente falando, segundo a linguagem do Novo Testamento, é a palavra que expressa o Senhor Jesus na sua pessoa humana. Quando havia uma referência à sua pessoa divina, Paulo usou isso. E o Novo Testamento, os escritores neotestamentários, eles sempre colocaram isso. Você perceber, existe uma didática muito delicada sobre isso. Quando eles fazem referência a Cristo como Senhor, está falando da sua soberania, da sua eternidade, da sua glória. Quando fazem referência a Ele como Jesus, a sua humanidade, a ênfase está na sua humanidade. O escritor aos Hebreus diz assim, Jesus, vírgula, o qual em troca da alegria que lhe foi proposta, Hebreus capítulo 12, veja, ele coloca Jesus, ele não coloca nem Senhor nem Cristo, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe foi proposta, porque a ênfase está na sua pessoa. Então, Senhor, sua eternidade, sua glória, suas insígnias eternas, Jesus, sua humanidade, Cristo, sua obra, a ênfase está na sua obra. Percebe? Paulo gostava muito de exagerar, dizer assim, Senhor Jesus Cristo, porque ele dava ênfase à sua divindade, à sua humanidade e à sua obra. Estão vendo? Mas Jesus falou assim para ele, o Senhor disse assim para ele, Ego Emi Yeshua. Ele está dizendo que aquele homem, que era o que Paulo conhecia, ele não conhecia ele como Cristo, ele conhecia ele como Jesus, como homem. Homem! Não como Deus, como homem. Paulo não negava a existência de Jesus. Ele negava a divindade de Jesus. Porque para ele só havia um divino. Quem? Deus. Aquele lá de Êxodo capítulo 13. Aquele que diz para Moisés, eu sou o que sou. Isso era tão sagrado para Paulo, que era um fariseu. Isso era tão sagrado para Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, que essa expressão, eu sou, a primeira pessoa do presente do indicativo, ele não conjugava em momento algum da sua vida. Nenhum judeu devoto, ortodoxo, conjugava o verbo da primeira pessoa do presente do indicativo. Então Paulo não admitia jamais que alguém pudesse dizer eu sou. Aí aparece aquele homem e diz, eu sou. Ele não diz eu sou Cristo. Eu sou Jesus, porque este Paulo sabia, ele existiu mesmo, é fato, só que ele é um homem e está sepultado em Jerusalém. Aí ele aparece e diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Paulo não perseguia a Jesus, porque ele nunca viu motivo de perseguir Jesus. Ele perseguiu os seguidores de Jesus. Agora ele aparece para ele e fala duas coisas que realmente, irmãos, foi como que um grande moedor na vida de Paulo. Primeiro, é que o Jesus que estava para ele, o Jesus que estava morto para ele em Jerusalém, estava vivo. E o mais, ele era Deus. Ele era não um Deus, ele era Deus com Deus. E segundo, não só isso, que os seguidores de Cristo e Cristo eram um só corpo.
Ele entendeu que Cristo e a igreja são... irmãos, ele levantou atordoado, esmagado, sendo conduzido porque ele estava cego. Toda a sua visão natural e religiosa foi totalmente esmagada pela visão daquele homem exaltado que lhe apareceu no caminho de Damasco como uma luz. E aquela luz entrou nele. Aí ele pôde ver. E essa visão do Filho de Deus governou toda a sua vida. Aí ele diz: por isso, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Havia uma visão governante, era essa visão. A visão governante na vida de Paulo tem que ser a visão que governa nossas vidas hoje. Nós não temos uma visão diferente da visão de Paulo. Nós temos, irmãos, a mesma visão celestial. Temos que ter essa visão. Temos que ver este cabeça exaltado. Temos que ver a igreja como seu corpo, constituída de todos os membros, em unidade, possuindo diversidades, porém funcionando, para que este Cristo tenha em nós um santuário, um templo, uma noiva, uma família. Se nós não conseguirmos enxergar isso, perderemos toda a interpretação, toda a aplicação, todo o significado do livro de Atos dos Apóstolos. Então, para encerrar, quero encorajar todos vocês a estarem orando, irmãos. Todos nós, claro, a estarmos orando acerca deste livro, das suas aplicações para a nossa vida cristã. Esses pontos que são tão fundamentais para a nossa existência. Aqui nós não temos apenas história, nós temos a nossa história. Se você olhar todos os livros de Atos, ou todos os livros do Novo Testamento, se você olhar todos os livros do Novo Testamento, você vai ver que todos eles têm um final. O único que não tem um final é o livro de Atos. E por quê? Porque a história continua. Nós estamos agora prosseguindo na história de Atos. Atos dos Apóstolos. Este livro é como que um ponto de intersecção, um ponto de ligação entre nós e a realidade da pessoa e obra do Senhor. Agora somos nós. Agora estamos aqui. Como o escritor aos Hebreus diz, que estamos rodeados de uma nuvem de tão grande testemunho, de grande testemunha. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós estamos fazendo, correndo. A fase deles já terminou. A nossa está aqui, é a fase presente da obra de Deus. Nós constituímos a fase presente da obra de Deus. E essa fase presente precisa ser um prolongamento da obra e da pessoa do Senhor. Tomamos um exemplo só. E creio que ele é mais que suficiente para irmos aos pés do Senhor e pedir: Espírito Santo, visita-nos mais uma vez. Faz uma grande obra aqui entre nós. Mantenha os teus fundamentos, as tuas verdades, a tua realidade, o teu testemunho entre nós aqui nessa cidade. Porque aí sim, irmãos, Deus vai ter a sua casa. Deus vai ter o seu testemunho. Deus vai ter o seu caminho, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, como nós vimos ontem. Aí sim, a luz do Senhor, o testemunho do Senhor, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: realmente, esses andam com Jesus. Certamente, estas pessoas vivem uma realidade espiritual, vivem uma experiência com Deus. Caso contrário, irmãos, podemos ter todas as formas, podemos pegar todos os fundamentos e vivermos a nossa maneira, porém nunca a vida divina estará sobre eles.
Podemos ser um tabernáculo sem arca. E não é isso que vocês buscam, com certeza. Então peço aos irmãos, considere esta palavra aos pés do Senhor. E que Deus prossiga vos abençoando. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo juntos aqui, ouvindo, Senhor, recebendo a tua palavra, as tuas exortações, o teu alimento. Estamos aqui, Senhor, porque foi o Senhor que nos congregou. O Senhor congregou aqueles que o Senhor quis, porque de maneira especial o Senhor deseja nos falar. O Senhor deseja se revelar. Então foi isso que o Senhor fez e te agradecemos por isso. Porque este Deus que deseja falar e se revelar esteve entre nós na sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Continue falando e abençoando o teu povo, os teus filhos aqui em Cascavel. Que a tua palavra tenha lugar de preeminência entre eles. Que eles venham batalhar ardentemente, fielmente, por esta fé que, uma vez por todas, o Senhor tem entregado aos santos. Edifica a tua casa neste lugar. Restaure, Senhor, a glória do teu testemunho, a realidade do teu testemunho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Que teu Espírito prossiga aqui, no meio do teu povo, constituindo todas as coisas, operando de maneira poderosa e eficaz, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos que a tua palavra reine sobre o coração dos teus servos e que, através deles, ela possa saltar como uma espada inflamada, afiada, e que esta palavra possa compungir o coração daqueles que recebem. Edifica a tua igreja por meio dos vasos que o Senhor tem levantado neste lugar. Em nome de Jesus, nós clamamos a ti. Em nome de Jesus. Amém.